Violência não justifica mesmo, ele errou. Mas peraí, se ele levou 500 mil reais em produtos, a dívida era de 40 mil reais, tá com cara de que não devia ter chegado a esse ponto, né? Já poderia ter pago. Bom, o que a gente depreende dessa história? Realmente isso aí tem um cheirinho de calote, entendeu? Mas, de qualquer forma, esse policial não tinha o direito de ir lá e tentar pegar à força o que a mulher devia para ele. Então tem um jeito de calote, mas será que o policial militar poderia ter agido daquela forma? Se fosse você no lugar dele, você perderia a cabeça, mas será que um policial militar que é treinado pelo Estado para lidar com situações limite, esse tem o direito de agir dessa forma? Com a gente ao vivo está Milena Câmara, que é membro da Comissão de Segurança Pública da OAB-DF. Milena, obrigado pela sua participação, por nos ajudar a esclarecer esse tema e quais são as questões que envolvem um policial militar que de vítima passa a atuar como algoz, né, porque usa da violência para cobrar uma dívida. O que você acha? Um policial militar poderia ter chegado a esse ponto? Boa tarde para você e obrigado por ter vindo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente é algo muito triste o que tem acontecido, essa violência em todas as cidades, em todas as comunidades, principalmente dentro do Distrito Federal, ocasionada por policiais, é algo que realmente tem entristecido a população e tem deixado a população de forma vulnerável, insatisfeita e preocupada, porque essas violências realmente causam muita insegurança na população que deveria estar sendo protegida, amparada por um corpo eficiente policial e não está recebendo o devido amparo. Milena, você acha que um policial que agiu dessa forma dentro da corporação, ele já foi afastado das funções de policiamento? A partir de agora, você que conhece do processo de punição ou, em última instância, de exoneração, de saída da polícia militar, como que a PM, como corporação, tem que agir? Acredito que a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal já está fazendo o devido acompanhamento deste caso. Nós também da Segurança Pública, da Comissão de Segurança Pública da OAB do Distrito Federal, vamos acompanhar de perto essa atrocidade que aconteceu com essa senhora. De fato, nenhuma dívida pode ser paga com violência. Nós vemos também o adoecimento dos policiais, nós vemos o que tem acontecido na nossa sociedade. Eu vejo que é algo relacionado à forma com que a nossa sociedade encara a agressão. A agressão ela tem que ser coibida, inibida de todas as formas. Acredito que nós devemos pensar também no lado desse policial. Muitas vezes nós sabemos que o nosso aparelho do Estado não dá as devidas condições para que o policial também desenvolva as suas atividades de forma adequada, ali aquela insegurança financeira, a falta de reconhecimento pela própria corporação, o desvio ali de um superior hierárquico que às vezes trata os policiais de forma equivocada, a desvalorização moral também que as pessoas sofrem. Então, assim, pesquisas de institutos americanos que fazem esse nível de aferição do grau de estresse dos policiais militares dentro dos Estados Unidos, por exemplo, conseguem aferir que os policiais não conseguem em nenhum momento, Felipe, se desligar. Eles não conseguem relaxar nem estando de férias e nem muito menos fora das suas atribuições, porque eles estão sempre com medo de represálias por criminosos que ajudaram a prender, por criminosos que de alguma forma contribuíram ali no contexto para a condenação de um indivíduo. Então as pessoas estão sempre em constante estresse. Não que isso justifique as agressões, enforcamento, a exposição de violência tão agressiva que esta senhora sofreu, mas é algo que a população precisa também encarar e enxergar a necessidade de políticas públicas eficientes voltadas para também o amparo psicológico desses policiais. Com certeza, porque se a gente está aqui dizendo que um policial militar é treinado para lidar com situação limite, por isso dele a gente não espera esse comportamento, é de se supor também que a sociedade espere que a corporação ofereça para esse policial militar um ambiente de sanidade mental e de tratamento psicológico que previna uma explosão de
raiva ou de excesso, já que a gente está dizendo, de você a gente cobra mais, então para você a gente oferece mais. Agora, Milena, muitas vezes a gente ouve das pessoas que é um certo sentimento de corporativismo quando a Polícia Militar e outras instituições tratam dos seus membros. Por exemplo, a gente tem esse caso que na última semana tem sido muito comentado, de um policial militar supostamente envolvido num estupro coletivo. A vítima, que diz ter sido estuprada por ele e outros homens que estavam junto com ele, disse que ficou amedrontadíssima porque tinha um homem armado ali naquele ambiente. Nesse caso específico, a gente não tem nem que ficar muito floreando a situação ou tentar entender um lado de outro, porque não tem como discutir uma agressão sexual. Eu acho que precisaria de uma corporação um pouco mais ativa para dizer isso a gente não tolera entre os nossos, né? É verdade, com certeza. Falta também aquela aproximação diretamente, Felipe, com a corporação, repreendendo esses atos de violência, essas atrocidades que vêm acontecendo. Nós não podemos tolerar, como eu falei no passado, essa violência que nós estamos vivendo não pode ser mais tolerada pela nossa sociedade. As corporações precisam se unir e punir de fato esse tipo de coisa, porque a violência, principalmente contra a mulher, a violência sexual, ela é completamente já coibida. Nós temos aí a reforma do Código Penal, que traz penas severas para esses agressores que cometem esse tipo de abuso sexual, violência contra a mulher, de todas as formas. Agora, inclusive, passou a ser um crime de ação penal pública incondicionada, independente da idade da vítima, independente de ser uma pessoa vulnerável ou não. Acredito que as nossas leis também estão já mais rigorosas ao enfrentamento desse tipo de violência, mas, de fato, Felipe, precisa de algo mais incisivo por parte da corporação, evitando e coibindo esse tipo de ato. Nós não podemos aceitar a violência contra a mulher de nenhuma forma, e muito menos vindo de um policial, uma pessoa que poderia estar resguardando a vítima das pessoas. Ele acaba usando do seu armamento, do seu porte de arma, e acaba gerando mais violência e insegurança na nossa sociedade. Hoje eu vejo que as mulheres se sentem muito mais desprotegidas na presença de um policial armado do que protegidas. E isso é algo que realmente é conflitante e gera grande insegurança para nós do sexo feminino e para a sociedade como um todo. Nós precisamos, de fato, coibir. A Comissão de Segurança Pública do Distrito Federal está acompanhando todos esses casos, Felipe, de forma bem incisiva, para que esses infratores, de fato, possam serem indiciados criminalmente e responderem por essas atrocidades. Até porque, Milena, como você disse, se as mulheres não se sentem seguras na presença de um policial militar armado, a coisa está muito errada mesmo. E a gente precisa punir esses casos específicos que surgem, porque, de fato, eles são uma minoria. Eu acho, se eu não me engano, que deve ter 10 mil policiais hoje, entre homens e mulheres, da ativa. A gente traz, muitas vezes, casos de policiais militares aqui, mas evidentemente que perto de 10 mil, que é o número da ativa, isso é uma minoria. Ou seja, a gente não pode tolerar que o comportamento indevido e criminoso de alguns poucos manchem a corporação como um todo e faça com que a população perca a confiança justamente no homem e na mulher fardado e fardada que tinha que defender a gente. Então, da Comissão de Segurança Pública da OAB, a gente espera realmente que vocês possam atuar com bastante cautela e bem de perto desses casos, para que a gente possa mudar a mentalidade que quando um policial militar chegue perto de nós, de mim, de você, dos nossos filhos, a gente realmente sinta segurança e não angústia. É de fato isso que nós estamos buscando, trabalhando ali diariamente, buscando essa positividade, buscando essa consciência. Então, para isso, nós estamos pensando em estratégias para tratar as corporações de forma melhor. Nós precisamos valorizar também, acredito que o apelo moral que os policiais estão sofrendo por conta de todos esses casos, abalam também os policiais que têm agido de forma coerente, de forma efetiva, que têm protegido a população. Nós não podemos negligenciar esse outro grupo e tratar eles com melhores salários, incentivos, com possibilidades de elevar a sua carreira através da meritocracia. Nós temos que, de fato, desenvolver práticas diferentes para valorizar os nossos policiais e, assim, esperar com que a nossa população seja tratada com mais dignidade e também receba a segurança que é devida. Lena Câmara, advogada criminalista, membro da Comissão de Segurança Pública da OAB-DF. Muito, muito obrigado pela sua presença. A nossa equipe te elogiou muito, sua participação com a gente aqui foi muito enriquecedora, viu? Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Continuando, depois de 6 meses de investigações, policiais da primeira delegacia deflagraram a Operação Córtex. Tudo para combater vários crimes de estelionato
que estavam sendo praticados aqui no Distrito Federal. Segundo o delegado que coordenou a operação, a quadrilha era especializada em falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. As investigações começaram em maio. De lá para cá, 8 pessoas foram presas. Na operação desta quarta-feira, participaram 150 policiais civis no cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão, principalmente em Ceilândia, Gama e Vicente Pires. Essa operação ela está se desenrolando há cerca de 6 meses aqui na delegacia e ela versa a respeito de investigações em organização criminosa que pratica diversos tipos de estelionato, falsificação de documentos e golpes em geral na praça do Distrito Federal. Segundo a polícia, só no ano passado, essa organização criminosa chegou a movimentar 100 milhões de reais. Nas buscas de ontem, foram apreendidos R$ 156 mil em dinheiro, diversos cartões de crédito clonados, cheques falsificados, vários documentos, aparelhos eletrônicos, veículos de luxo e 4 armas de fogo. A quadrilha abria empresas fantasmas em nome de pessoas inexistentes e simulava grandes faturamentos para conseguir empréstimos de altos valores com instituições bancárias. Os autuados vão ser indiciados pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa armada, estelionato, porte ilegal de arma de fogo e falsificação de documento público. As penas somadas por todos esses crimes ultrapassam os 30 anos de prisão. As investigações da operação ainda não terminaram e mais novidades podem surgir a qualquer momento. Último detalhe sobre a história do policial militar que foi cobrar a dívida de 40 mil reais, acabou naquela confusão, a gente fez uma pergunta para você. O que você estava pensando? Temos o resultado, o diretor pode colocar na tela. Olha, 81% dos nossos telespectadores, de todos vocês que nos acompanham agora ao vivo, acham inadmissível um policial militar agir dessa forma. 11% dos telespectadores disseram, se a pessoa me devesse 40 mil reais, eu também perderia a cabeça. E 8% disseram, ele só tentou se defender já que ela puxou uma faca. Enquanto você coloca na tela, por gentileza, diretor, as imagens desse flagrante, eu só leio para você que está aí em casa alguns dos comentários que chegaram pela mesma pesquisa. A Lorena disse, ele foi muito covarde. De verdade, nada se resolve com violência. O outro, por que esse policial militar não está preso? Se fosse outra pessoa, estava na cadeia. Eu te explico, é porque ele se apresentou voluntariamente na delegacia e por isso teve o direito de responder ao processo, ao inquérito em liberdade. Outra pessoa, essa não disse o nome, mas disse, achei que a atitude dele foi de criança. Ele teve uma atitude de moleque. Outra pessoa, se fosse um homem cobrando a mulher dele, dessa forma, ele iria gostar de vê-la agredida? Realmente. E o Matheus Itamar dos Santos, ele tem que ficar preso na cadeia, porque não se pode bater em mulher. Obrigado, viu, gente, a todos vocês que participaram. É assim, a gente fica curioso, né, para saber o que as pessoas estão pensando. Será que o pessoal em volta pensa da mesma forma que eu, ou diferente? E aqui a gente sempre tira essa dúvida ao vivo, sem enrolação, você viu, né? Te bota a enquete, dá um minutinho, traz as informações para você e já mostra o resultado.